Olá, hoje na TV Atualidades nós falaremos com o professor Pedro Paulo, de Brasília, sobre o recente julgado em que a quinta turma do STJ negou um pedido de habeas corpus em que a defesa alegava a ilicitude da ação penal por ter sido iniciada por delação premiada. Seja bem-vindo, professor. Obrigado a todos do Atualidades do Direito. Passaremos às perguntas então. Bom, a primeira pergunta, professor, é a seguinte: a denúncia anônima é elemento de prova aceitável de acordo com a Constituição brasileira e com os tratados internacionais de direitos humanos? Bem, na verdade, a Constituição brasileira, em seu artigo 5º, que trata dos direitos fundamentais do cidadão, ela diz em seu inciso 4º, é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Portanto, é uma regra, e não um princípio, constitucional de que o anonimato é vedado. E mais, tenho também no inciso 56, do mesmo artigo 5º, que é das garantias do cidadão, que são inadmissíveis no processo as provas obtidas por meios ilícitos. Daí você observa que o anonimato é uma prova ilícita e não pode ser utilizada, nem aquelas que dela derivem. Portanto, eu tenho na Constituição Federal e nos tratados internacionais de direitos humanos, por exemplo, o Pacto de São José da Costa Rica e no Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, vedação expressa à utilização do anonimato. Bom, professor, a segunda pergunta é a seguinte: nós gostaríamos de saber se essa decisão ela inova no ordenamento brasileiro. Bem, essa decisão do Superior Tribunal de Justiça, da quinta turma, não é nova. Infelizmente não é nova. E digo infelizmente, e logo à frente vou lhe dizer o porquê eu a classifico como infeliz no meu posicionamento. Já em 2007, o Supremo Tribunal Federal, quando julgou o habeas corpus 84827, de que foi relator o ministro Marco Aurélio, já havia assentado o entendimento de que não se pode iniciar uma persecução penal, e aí se engloba inquérito ou ação penal, com base exclusivamente em denúncia anônima. Ou seja, não se pode iniciar sequer uma investigação com base em denúncia anônima. Mas, àquele tempo, se fez uma ressalva. Exclusivamente não pode, mas se você pegar essa denúncia anônima e a corroborar com outros elementos, com diligências preliminares, então sim, você pode iniciar uma investigação. Me parece que isso foi uma saída para se evitar de reconhecer como ilícitas as provas oriundas de denúncia anônima. Isso lá em 2007. Aqui em 2010, o mesmo Supremo Tribunal Federal continua a dizer, no HC 98345, se a denúncia anônima não é o único elemento, você pode sim continuar com a investigação. E assim foi o que fez a quinta turma do Superior Tribunal de Justiça. Diz que a denúncia anônima não é o único elemento. Me parece que essa decisão da quinta turma contraria uma decisão do mesmo Superior Tribunal de Justiça, proferida agora há pouco, em abril, mas pela sexta turma, em que se anularam as provas daquela ação penal chamada Castelo de Areia. Por quê? Ali se decidiu que as provas oriundas vieram de uma denúncia anônima e, portanto, anularam a Castelo de Areia no habeas corpus 137349, de que foi impetrante o criminalista Alberto Zacarias Toron. Portanto, como se nota, a decisão da quinta turma contraria a da sexta turma. E em todas elas, que dizem que você pode ter denúncia anônima, me parece, contrariam, sem dúvida, a Constituição brasileira. Portanto, ela não deveria ser enaltecida e a gente gostaria de saber um pouquinho mais da opinião do senhor a respeito dos fundamentos. Bem, me parece que o fundamento utilizado desses que diz posso utilizar denúncia anônima desde que corroborado por outros elementos é um sofisma. Eles querem continuar investigando, eles querem combater a criminalidade, a qual pretexto, a qual custo? Violando direitos fundamentais. Você não faz justiça violando direitos fundamentais. Eu tenho precedente do Superior Tribunal de Justiça de 2006, em que o próprio Superior Tribunal de Justiça, na questão de ordem na sindicância 81, disse, olha, eu não posso usar denúncia anônima para qualquer coisa, e mandou arquivar um procedimento que lá estava. O próprio CNJ, num pedido de providências, 2008,
10000026560 disse também, denúncia anônima não pode fomentar qualquer investigação. Mas hoje, a pretexto de investigar, estamos permitindo denúncia anônima. Eu digo, estamos abrindo uma janela. Eu quero saber que tamanho ela se tornará. Daqui uns dias estaremos ofendendo regras, e não meros princípios, constitucionais e convencionais, aceitando denúncia anônima. E daqui a um tempo vamos dizer, quem é que vai limitar o limitador? Estamos no Estado democrático de direito. E eu pergunto a você, você acha válido utilizar uma denúncia anônima para combater a criminalidade? E quando for com você? Nós temos regras, as regras têm que ser seguidas. Fica a questão a você, do Atualidades do Direito, que certamente se preocupa com o amanhã. Denúncia anônima não é meio válido de prova e todas aquelas provas que dela se originem são também inválidas. É a teoria da árvore dos frutos envenenados. Bom, professor, para finalizarmos, eu gostaria de saber do senhor se há algum critério objetivo para estabelecer quando se pode ou não utilizar a denúncia anônima. Não há critério objetivo. Esse é o problema. Quando você permite que um juiz decida a seu bel prazer e não limitado por normas escritas por quem tem que legislar, que é o legislador, você começa a abrir margens a discricionariedades e você se priva de segurança jurídica. Qual é o critério para dizer a denúncia anônima vale nesse caso, a denúncia anônima não vale naquele outro caso? Não há critério objetivo. Se não há critério objetivo, eu uso a regra constitucional que diz não pode ser utilizada denúncia anônima. Se quer utilizar o princípio da proporcionalidade, eu poderia aceitar denúncia anônima. Porque usar o princípio da proporcionalidade é também uma forma que não tem critérios objetivos. E para vilipendiar a regra, você não pode utilizar esse princípio. Bom, professor Pedro Paulo, nós agradecemos mais uma vez a participação do senhor na TV Atualidades e contamos com os futuros comentários do senhor sobre outros temas. Obrigada. Eu que agradeço e até a nossa próxima entrevista, o nosso próximo contato com os amigos do Atualidades do Direito.